Nosso tempo um pouco limitado, mas a presença do Senhor, que ela venha ser derramada em nosso meio, que a gente não venha ter essas limitações, né? Nós estamos vivendo um período ao qual nós temos hora para começar e hora para acabar, mas que o Espírito Santo venha com fogo sobre você essa noite, que não seja apenas esses momentos que você está aqui, que isso venha queimar dentro de você, mas quando você pisar ali de fora, que esse fogo, que essa presença, ela te consuma, em nome de Jesus. Então você que está aqui com a gente, abra sua Bíblia, você que está em casa também, participando deste culto de adoração ao Senhor, abra sua Bíblia comigo, lá em João, São João, capítulo 6, versículo 35. João 6,35. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora pula lá para o 51 do capítulo 6. Jesus falando: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Agora você vai virar uma folha. Você vai lá para João 8. Pula uma folha, João 8, versículo 12. Fala assim: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Queridos, essa semana eu postei uma frase no meu story do Instagram, e eu pus assim: mediante a situação do mundo, eu tenho vivido os meus melhores dias. E realmente é assim que eu me sinto. Mesmo diante de tudo que tem acontecido, o Senhor tem me dado uma sensibilidade tão aguçada, de uma presença que eu não sei explicar através de palavras ou através de uma canção, que às vezes eu estou andando na rua de carro e eu vejo o pôr do sol, e aquele ali, o Espírito Santo me toma de tal forma a sentir a presença de Deus, que eu não sei nem explicar para os irmãos como que é. Essa semana eu olhando os stories, não sei se foi a Dani ou o Anderson, postou um céu. Eles enviam na rodovia, tirou foto de um céu no entardecer. Eu voltei aquela imagem umas 10 vezes, porque naquela foto eu conseguia ver a presença de Deus e o Senhor falando comigo. Como é bom viver tempos ao qual o cântico do pássaro te traz para mais perto de Deus. Você consegue ver a presença de Deus no canto do pássaro. Como está sendo bom para mim essa sensibilidade de olhar às vezes para o sol e ser tomada de uma presença que me leva, sabe, a me constranger naquele momento. E essa semana eu tive uma experiência. Na segunda-feira eu e a Gabriela, nós fomos cortar os cabelos. Eu ganhei um presente, um corte de cabelo, eu fui e ela foi também. E aí ela cortou o cabelo dela e o cabeleireiro lá passou um produto no cabelo dela. E quando nós entramos dentro do carro, ela olhou para mim e falou assim: mamãe, eu tô linda. Aí eu olhei para ela e falei assim: realmente, filha, você tá muito linda. E nessa trajetória, a gente lá ia pro supermercado, a hora que a gente saiu, ela deve já ter me falado mais umas 2 vezes que ela estava linda. A gente entrou no supermercado, fez as compras. Quando eu saí, ela parou assim no vidro do carro, olhou e falou: mamãe, eu tô linda.
Na hora eu olhei para ela e falei assim: filha, cuidado com a vaidade. Ela falou: mamãe, não é vaidade, é a minha autoestima. Na mesma hora o Espírito Santo pegou aquela situação e já começou a ministrar no meu coração. Ela sabe, ninguém precisa falar para ela que ela é linda, ela mesma sabe, ela mesma conta. E quando eu olho para essa passagem de João 6, eu vejo um Jesus que sabe muito bem quem Ele é, que sabe muito bem para que Ele nasceu, que sabe muito bem para que Ele veio nessa terra. Ele começa dizendo: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim jamais terá fome, mas viverá. Eu vejo um Jesus que sabe, que tem propósito, que sabe o motivo ao qual Ele está ali na frente daquela multidão. Eu vejo um Jesus que conhece cegamente a sua missão, que não tem dúvida um segundo daquilo para o qual Ele veio a essa terra. Para muitos ali naquele momento, se você for ler esse texto tudo, aquilo ali pareceu um escândalo, aquilo ali pareceu um absurdo. Quem que é esse cara que diz que se eu comer dele, eu vou comer dele? Mas naquele momento, queridos, Jesus ele estava dizendo: eu sei que se você me comer, se você me ter, eu posso te dar uma vida diferente, eu posso te dar uma vida eterna. Esse pão que você come aqui da terra, esse pão que você engole, daqui 2 horas você está com fome, um dia você morre. Mas eu não. A minha carne, o meu sangue pode mudar a sua vida. Eu sei quem eu sou, eu posso fazer a diferença na sua vida. Ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia o propósito ao qual ele estava caminhando nessa terra. Ele tinha certeza o motivo do nascimento dele. E em momento nenhum na trajetória de Jesus, você vai ver que ele duvida para que ele foi enviado. Mas ele sempre traçou o caminho dele num propósito que ele foi enviado para essa terra. Ele sempre quando ele estava diante de multidão, ele deixava bem claro: eu vim para salvar, eu vim para mudar, eu vim para dar vida. Como é bom saber o motivo ao qual nós viemos. Como é importante saber o motivo ao qual Deus te criou. Quando a gente está lendo esse versículo, em João 6:26, eu acho muito interessante porque que Jesus fala que Ele é o pão, quem comer dele terá vida. Há um capítulo atrás, Jesus faz aquela multiplicação do pão e dos peixes. E a Bíblia fala assim que a multidão o segue novamente. Só que quando chega lá, Jesus olha para eles, Jesus vê a intenção do coração dele. Jesus olha e fala assim: não, vocês não vieram atrás do certo, vocês vieram atrás de pão. Em palavras nossas, Jesus olha para ele e fala assim: meu propósito não é ser padeiro, meu propósito não é ser padeiro, não é dar pão que vai alimentar a sua carne. Muitas vezes, queridos, vão se levantar pessoas que estarão chegando até você e estará distorcendo o propósito que você veio a essa terra para cumprir, tentando te tirar do foco. Naquele momento Jesus vê que a multidão está indo atrás dele, atrás de pão de comer, pão para alimentar a sua carne. E ele fala: não é esse o motivo que eu estou aqui. Vocês querem ficar? Então vocês vão ter que comer o pão da vida. Vocês vão ter que engolir o pão da vida. O pão que traz transformação. Um pão que traz um renovo. O pão que traz a salvação. O pão que te liberta, que te salva. Que é Jesus.
Queridos, e será que eu e você sabemos o porquê que nós nascemos? O porquê que você veio a esse mundo? O porquê que você está aqui? Será que você veio ao mundo simplesmente por um acaso? Simplesmente porque às vezes o preservativo furou, o remédio falhou? Qual é o propósito da sua vida? O porquê você está aqui? Muitas das vezes a gente se faz essa pergunta, né? Às vezes, diante de alguns momentos, você questiona: para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? O que eu tenho feito para cumprir aquilo que eu vim nesse mundo? Eu me sinto perdido. Eu queria ler com você 2 versículos na palavra que vai te responder isso, que vai te trazer uma libertação em questão a isso, que está lá em Salmos 139, versículo 13. E eu quero ler depois também Romanos 8, 17. Em Salmos 139, versículo 13, fala assim: Senhor, Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Agora a gente vai ler lá Romanos 8, 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Aleluias. Queridos, esses 2 versículos respondem às vezes tantas perguntas que são questionadas dentro de você. A palavra de Deus fala assim, que Deus te teceu dentro do ventre da tua mãe. Deus te fez com as suas próprias mãos, te teceu dentro do ventre da sua mãe. Você não é o fruto de um acaso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus sonhou com você. Deus sonhou com a sua vida, com a sua existência. E Ele só permitiu o seu nascimento porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida e tem uma obra para fazer através da sua vida. Você não está aqui na terra, como se diz, para ler um livro, plantar uma árvore, casar e morrer. Não. Existe um propósito maior. Existe um propósito grandioso. Existe uma obra a ser feita no seu coração, no meu coração, para que através de nós possamos alcançar vidas, possamos alcançar pessoas. Você reconhece o seu papel nessa coisa que nós vivemos? Você reconhece o seu papel nesse mundo ao qual nós estamos? Romanos fala, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Querido, entenda, você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus vivo. Você tem pai, você tem quem cuida de você, você tem quem olha para você, você tem quem te guarda todas as noites, todo amanhecer. Você não está sozinho. Você entende que você é filho, que Deus teve o capricho de te tecer dentro do ventre da sua mãe, que Deus teve o cuidado de te formar dentro do ventre da tua mãe, para que hoje você estivesse aqui, não para ter uma vida miserável, não para ter uma vida de derrota, não para ser escravo do inimigo, mas para ser liberto, para ser salvo, para ser restaurado, para se levantar na autoridade. Quantas pessoas se encontram prostradas, quantas pessoas se encontram desanimadas. Nessa noite eu quero te dizer, você não está aqui por acaso, você está aqui porque você tem um pai que cuida de você, porque você tem um pai que olha para você.
Você não é fruto do acaso. Você não é um caso perdido. Existe alguém que olha por você, mesmo quando você se sente sozinho, abandonado, mesmo quando você se sente desamparado. Você tem um pai, você tem um propósito. Você pode até estar se sentindo sem direção, sem porto, sem um norte, sem um sul. Mas chegou a hora de você rasgar o seu coração e comer desse pão. Comer desse pão que vai te dar vida, que vai te dar revelação, que vai te dar direção. Quantas pessoas estão perdidas porque não tem uma direção? Você tem um pai que é a sua bússola. Você não precisa olhar para ninguém para chegar onde Deus quer que você chegue. Você só tem que olhar para Cristo. Tire os seus olhos das pessoas. Tire os seus olhos das situações. Tire os seus olhos desse problema que tem te magoado, que tem te machucado. Entenda que você é filho. Eu não sei quantos pais tem aqui, mas quem é pai sabe o que eu estou falando. Você morre por causa de um filho. Você dá a sua vida pelo seu filho. Você deixa de comer para o seu filho. Você deixa de comprar algo que você queria para dar algo para o seu filho. Entenda, Deus é bem maior do que nós. Nós, como seres humanos, sabemos amar e cuidar dos nossos filhos. Imagina o teu Pai Celestial, que está lá no céu a guardar a tua vida todos os dias. Entenda quem você é nesse negócio, meu querido. Entenda qual é a sua posição nessa coisa, que às vezes parece loucura, que às vezes parece ser loucura. Você é muito especial. Você é muito importante. Você é o filho do Deus Altíssimo. Aleluias. Tem um versículo lá em Gênesis 26 que fala assim, que Deus nos criou, a sua imagem nos fez, a sua semelhança. Isso é profundo. Isso é tremendo. Isso é algo assim que é inexplicável. Você está entendendo a imagem que você tem? O reflexo que você tem? Quem já assistiu aquele filme do Rei Leão? O filme do Rei Leão, ele conta a história de um filhote que tem o seu pai, se eu não me engano, ele chamava Mufasa. E ele morre. Diante dele morrer, Simba, ele vê o seu pai morrer e o seu tio diz que a culpa era dele. A culpa era de Simba, ele era um filhote. E ele foge do reino, porque ele era por direito herdeiro daquele reino. O pai dele havia morrido. Era de direito de Simba tomar posse daquele reino. Mas o tio acusa ele, fala que a culpa é dele, do pai dele ter morrido. Ele foge. Quando ele foge, na fuga dele, ele encontra um porco e um suricata, Timão e Pumba. E com medo de ser comido por aquele filhote de leão, eles olham para Simba e falam assim: deixa eu te falar, não, a gente pode viver de qualquer jeito. Ratuna, batata, vamos viver de qualquer jeito. E aquele filhote de leão começa a comer insetos, começa a comer larvas, como aqueles dois bichinhos comiam. Se passaram anos, ele se tornou um leão grande, forte. E um macaquinho do filme vai atrás dele com um cajadinho e fala assim: eu te conheço. Você é o filho de Mufasa, isso. Você é o filho de Mufasa.
E ele fala, não, já passou, isso já tem muito tempo. Hoje eu sou aqui um amiguinho de todos. E na hora ele bate com um cajado na cabeça dele e ele solta aquele rugido. O leão que estava dentro dele saiu para fora. E ele leva ele até um riacho. E quando ele chega ali, que ele vai beber a água, que ele olha no riacho, aquela imagem, quem que ele vê? O pai dele. Queridos, às vezes o pecado, os problemas, as dificuldades querem te falar que você não tem a imagem do seu pai, e muito menos a semelhança dele. O pecado às vezes te faz comer lavagem, como o filho pródigo. Te tira do seu instinto natural, te rouba a sua essência. Oh, glória a Deus, mas graças ao Senhor. Oh, rabalacheira e andalaias, que nós temos o Espírito Santo, que nunca vai deixar você esquecer quem você é. De vez em quando ele vai te dar uma cajadada para te lembrar que você não é escravo, que você não é, que você é o filho do Deus Altíssimo, o Deus vivo, que criou todas as coisas, que criou os céus e terras. Você consegue entender isso? Você consegue entender o seu papel? Não negocie o que você é, o que Deus te fez ser, por nada nessa terra. Não importa se você está alegrando ou fazendo pessoas felizes, se você está cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer. Naquele momento, Jesus não foi aceito por todos. Muita gente ali virou a cara, fez biquinho, falou, não vim atrás dessa palavra, não, vim atrás foi de pão mesmo. Mas Jesus nunca negociou aquilo que Deus o fez para ser nessa terra. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores espirituais. Mas o que tem? É só dessa vez, é só um pouquinho, é só uma mentirinha, é só um pecadinho. Não foi para isso que você foi criado, não foi para isso que você veio a essa terra. Você veio a essa terra para ser o instrumento nas mãos do Senhor, para fazer a diferença na vida daqueles que estão perecendo e morrendo. O Senhor te criou com propósito, o Senhor te criou com um objetivo, e que você venha alcançar esse objetivo, que você venha olhar para o seu objetivo e não olhar para trás, e seguir para o alvo que é Cristo. Às vezes pode ser questionado, querido. É fácil você saber quem você é, igual Jesus soube de primeira. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, como está lá em João 8. Eu sou a luz do mundo, e aquele que estiver comigo viverá na luz e não andarás em trevas. É fácil saber quem é o papel dele, sendo filho do Deus Todo-Poderoso, sendo Deus. É bem mais fácil, mas não foi bem assim, meu amado. Sabe, esse cara que entendeu o papel desde o começo, foi entregue à mãe dele uma profecia, a Maria, que ela daria luz a um rei, que governaria todos o povo ali de Israel, que seria o rei dos povos. E quando você tem uma visão de rei, o que você pensa? Trono, ouro, grandeza. Não é verdade? Sabe, esse cara que nunca duvidou quem ele era, ele nasceu num curral, junto com animais. O cara que Deus entrega uma palavra através de um anjo à sua mãe, que ele seria um rei. Já começou a poder surgir dúvidas no coração desse cara. Se
Deus fala para você: eu vou te dar a melhor casa dessa cidade, e amanhã você vai comprar a sua casa, o dinheiro que você tem é para comprar um barraco, talvez possa nascer no seu coração a dúvida da promessa. O Rei dos Reis nasceu num curral. E para começar, talvez, a surgir a dúvida no coração dele, quando ele começa o ministério dele lá em João 1,11, se eu não me engano, diz assim: e ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele nasceu, ele veio para um povo que, quando ele tomou a forma e foi até esse povo, o povo o rejeitou. Aquele povo a qual Deus deu a palavra lá atrás: tu serás rei sobre este povo. O povo rejeita. Mas ele continua com confiança daquilo que Deus falou que ele ia ser nessa terra. A Bíblia diz que os grandes mestres do templo, que os sacerdotes, todos criticavam Jesus. Todos criticavam Jesus. Tudo que Jesus fazia era errado para eles. Tudo que Jesus fazia tinha uma blasfêmia, tinha algo errado. Foram só empecilhos para cumprir aquilo que Jesus veio para fazer, meu irmão. Jesus não teve tudo de bandeja, não. Nasceu o rei, todo mundo o aceitou, o aplaudiu, ele morreu e glória a Deus. Não. Jesus chorou. Jesus foi rejeitado. Jesus foi humilhado. Jesus foi negado. Mas ele nunca duvidou daquilo que ele veio fazer nessa terra. Portanto, ele cumpriu. E cumpriu com maestria. Cumpriu com glória. E por isso hoje eu e você estamos aqui. E por isso hoje eu e você estamos aqui. Por quê? Porque se isso não acontecesse, meus amados, nós estaríamos mortos. O diabo tinha nos matado. Mas ele cumpriu o seu chamado. Ele sabia para que ele foi chamado. Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante do choro, mesmo diante das noites sem dormir, mesmo diante das críticas, das humilhações, das negações, ele sabia quem ele era. E você? Você vem para os braços do Senhor, daqui a pouco você começa a ser criticado, começam a jogar pedras em você, começam a te ofender, começam a falar: lá o crentinho, vivia aqui no mesmo lugar que eu, nos mesmos rolês que eu, e agora está lá com a Bíblia debaixo do braço. Olha lá, aquele maconheiro, aquele drogado, agora está lá na igreja. Às vezes nós não conseguimos ser criticados, humilhados, misericórdia, se alguém nos humilhar. Onde está o Senhor, Deus? Estou fazendo a sua obra, larguei a minha vida para te servir, o Senhor aceita eu ser humilhado? Onde que o Senhor está? Eu não sei o que eu estou fazendo nessa coisa. Esquecemos o porquê Deus nos chamou. Esquecemos o porquê nós estamos aqui, mediante as críticas e as humilhações. Eu quero te dizer que Jesus sofreu, foi criticado, mas não abriu mão daquilo que ele foi chamado para fazer. Entenda quem é você nessa coisa, nesse negócio. Você é muito importante. Por isso que você está aqui. E o meu desejo é que essa presença seja, sabe, derramada todo amanhecer sobre a sua vida. Que quando você levantar, você vai saber: eu tenho um motivo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Para encerrar, queridos, eu queria só dizer para os irmãos que, mediante a tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, você entende qual que é o seu papel na sociedade? Você entende qual que é o seu papel na sociedade?
Eu participo de alguns grupos de WhatsApp que quando começou o Covid era um desespero. Era só Covid. E aquele desespero, e um chorava, e um falava pelo amor de Deus. E eu não sou muito de mim ficar falando em grupo não, mas sempre quando eu via aquele desespero eu entrava. Eu orava no grupo, eu entregava uma palavra, eu punha a minha família a tocar louvor e a orar, o Heitor, a Esther, e mandava nos grupos. Qual tem sido o seu papel? O de tacar terror, ou de trazer a paz? Que papel que você tem tido na vida das pessoas? Quando a Gabriela era pequena, ela chegava todo dia em casa chorando. Ela estudava numa escola particular aqui da cidade. Ela chegava todo dia em casa chorando. Mamãe, meu coleguinha falou que meu cabelo é de bombril, que eu sou preta. E chorava. Queridos, eu nunca fui lá na escola para falar nada. Eu sentava com ela e falava assim para ela: filha, seu cabelo é lindo, nunca tente alisado. Você é perfeita. Você é preta, você é negra, e nada vai mudar isso. Tenha orgulho disso. Papai do céu te criou assim. Você é linda. E você é linda. Que papel que você tem tido na vida do seu irmão? Você foi chamado, querido, para trazer paz. Você foi chamado para trazer alegria. Você foi chamado para cessar a contenda e não fazer contenda. Você foi chamado para trazer alegria nesse ambiente e não trazer tristeza. Você foi chamado para trazer paz no coração daquele que está do seu lado e não angústia. Entenda o seu papel nas suas relações.